Oh, amados e prezados irmãos e irmãs, caro internauta, eu os cumprimento desejando-lhes que as bênçãos do Santíssimo Espírito de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, de Jesus nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da nossa querida Santa Vó Rosa, o glorioso Espírito Consolador que Jesus prometeu, e do Santo Irmão Aldo, o nosso pastor por excelência, pois foi Jesus quem prometeu que na terra haveria um só rebanho e um só pastor. Assim sendo, prezados irmãos e prezadas irmãs, infelizmente ainda não estamos podendo contar com a presença maciça de todos os irmãos nestas reuniões. Hoje, nesta reunião de domingo, estamos aqui com um grupo de 18 irmãos que vieram com a missão de ajudar o pastor a levar a cada um dos senhores e senhoras uma mensagem de fé, uma mensagem de paz, uma mensagem de conforto, porque os nossos coristas, eles também levam a mensagem cantada aos nossos corações. Por isso que o senhor e a senhora que está aí na sua casa, procure também estar em comunhão com a nossa igreja, aqui nesta terra, materialmente falando, porque espiritualmente nós já estamos ligados, mesmo estando um longe do outro. Infelizmente, essa situação dessa pandemia provocou tudo isso, mas temos fé em nosso Deus Todo-Poderoso e em seus santos, que breve tudo isso vai acabar e poderemos nos reunir novamente como era antigamente. Assim sendo, para darmos início à nossa reunião desta tarde de domingo, eu convido a todos, por gentileza, aqueles que puderem, que estão sentados, a se colocarem em pé. Curvem as vossas cabeças, fechem os vossos olhos, concentrem-se neste momento. Oremos. Glorioso Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, ó Senhor, nós estamos reunidos neste tabernáculo santo, unidos na mesma fé e no mesmo amor, junto com Jesus, com a Virgem Maria Santíssima, com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Estamos aqui como família apostólica, unidos e reunidos para louvar e glorificar o Senhor, o poderoso Deus e seu divino Espírito, e também estender esse louvor aos seus santos de grande poder, que nesta terra cumpriram uma missão especial para o reino dos céus, ajudar a salvar o maior número de almas para o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, ó prezados e amados irmãos, o nosso santo e querido irmão Aldo, juntamente com a nossa santa e querida Vó Rosa, são detentores desse poder e têm condições de abençoar, guardar e amparar todo o seu povo, onde eles estiverem. Por isso, não tenho dúvida do poder que o nosso Deus concedeu a cada um deles nesta segunda vida de Jesus, nosso Senhor. Abençoe essa reunião, os trabalhos que aqui serão apresentados pelo coral, pelos músicos, regentes, solistas e instrumentistas, enfim, todos aqueles que aqui compareceram, com esse desejo sincero em vossos corações, sempre se manterem unidos ao reino celestial, porque esta igreja apostólica é um pedaço do reino dos céus na terra. É aqui Deus reina sobre nós, Jesus, a Virgem Maria e a Santa Vó Rosa. Assim também o nosso santo e querido irmão Aldo, em espírito e verdade, está conosco para toda a eternidade. Por isso, em teu santíssimo nome, e em nome de seus santos poderosos, declaro iniciada esta reunião deste domingo. Amém. Cantemos o número 1 de nosso cenário, Igreja Forte.
Amém? Os irmãos que têm lugar podem se assentar, dando prosseguimento aos nossos trabalhos. Neste domingo, vamos ouvir 4 hinos do nosso caderno diário a cargo dos irmãos e irmãs responsáveis. Primeiro é o número 40, Há Só Dois Caminhos. Há só dois caminhos para se caminhar, esses dois existem e para andar, no caminho estreito fizemos aguardar, para entrar no céu e com Jesus se estar, no caminho estreito a salvação, no caminho largo a perdição, no caminho estreito seguimos a Jesus, Cristo Salvador que por nós morreu na cruz, no caminho largo não há nenhuma luz, e este caminho para as trevas conduz. 44, Agora Sou Santo. Mas um dia a luz encontrou, Jesus perdoou meus pecados, por isso santo agora eu sou. Santo, santo, santo agora eu sou. Meus pecados Deus já perdoou, só não devo mais pecar, para com Deus eu sempre caminhar. 46, Confiança, Esperança. Para fecharmos esta parte, 215, Templo de Divina Nobreza. Servos de Deus, aprovado,
Muito bem. Agora, os nossos irmãos coristas irão nos brindar, a toda a igreja, com um belo hino. Um hino antigo, cujo título é Sinto que há felicidade. Sinto que a felicidade a cada dia que se passa mais aumenta em minha vida, cheia de virtude e graça. Pois a maior alegria é ter Jesus no coração e merecer da Santa Rosa sua divina proteção. Quando vim para esta igreja, encontrei com a verdade, aprendi com a doutrina a viver em santidade. E assim eu vou vivendo com justiça e santidade, e a todos eu vou falando da minha felicidade. Eu
Quem viver esta doutrina terá paz e alegria, pois aprende com a disciplina a ser feliz a todo dia. Quem quiser esta verdade em sua vida comprovar, viva sempre em santidade, e assim também irá cantar. Eu sou feliz, tenho uma santa formosa, tenho Jesus no meu coração. Eu sou feliz, pois vivendo uma santa formosa, Jesus me ampara. Ele me dá proteção. Irmãos e irmãs, caro internauta, quando o hino é bem ensaiado, quando os irmãos estão unidos, estamos aí ouvindo esta maravilha. Meus parabéns. Agora, prezados irmãos e irmãs, nós vamos contribuir para a obra da Igreja Apostólica. Eu vou ler a mensagem desta semana e depois a gente faz um resumo. Ofertas para a Igreja Apostólica, São Paulo, 25 de abril de 2020. O boletim é o oficial número 3.261. A Igreja Apostólica depende do seu povo para realizar sua nobre missão. Prezados irmãos e irmãs, ofertar para a Igreja do Senhor é um ato sagrado de adoração e gratidão aos céus pelas bênçãos recebidas e o desejo profundo de um coração sincero, que expressa todo o seu amor e adoração ao Criador pelo seu grande amor e misericórdia, e ao mesmo tempo é um reconhecimento pelo seu poder infinito em criar todas as coisas perfeitas, belas, que agradam nosso coração e nos estimulam a viver uma vida consagrada e dedicada ao bem e ao Senhor da vida. São Paulo, apóstolo de nosso Senhor, ensinou qual o sacrifício que agrada a Deus, dizendo assim: exorto-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecer os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para discernirdes qual é a vontade de Deus, o que é bom, perfeito e aceito para o nosso Senhor. Entendam que ofertar para a Igreja do Consolador deve ser feito com um coração sincero, puro e como um ato de gratidão aos céus pelas bênçãos recebidas a cada dia e pela vida preciosa de ter em seu coração o selo da vida, que, sendo muito bem conservada em seu coração, lhe dá o direito à vida eterna e a salvação de sua alma. Irmãos apostólicos, contribuam com este espírito para que sua oferta chegue perante o trono do Criador como uma oferta agradável que parte de um coração puro, muito grato e cheio de amor pela sua igreja,
que lhe conduz no bom caminho e que lhe garante toda a proteção celestial e a vida eterna. Contribuam, como sempre nos ensinava o nosso santo irmão Aldo, e fazendo assim, as suas ofertas e seus dízimos são recebidos por Deus e pelo Consolador, como um ato de adoração e gratidão por tudo o que eles têm concebido para a sua sobrevivência e para o seu lar. Portanto, façam as suas ofertas com muito amor e dedicação à Igreja Apostólica, pois são elas que garantem a sobrevivência e a manutenção de nossa amada Igreja, e muito dependemos de suas ofertas generosas. Nós do Conselho Deliberativo temos muita confiança e esperança do povo apostólico em nos ajudarem a vencer as dificuldades e as lutas que se apresentarem em nossa frente. A união e a dedicação neste momento são provas de nosso amor e fé pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, por Jesus, pela Virgem Maria Santíssima e, acima de tudo, por nosso Deus, que sempre nos ensinaram a valorizar a nossa Igreja Apostólica. Nós, a direção da Igreja, estamos dedicados e empenhados para vencermos esta fase difícil, e sempre em nossas orações pedimos a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo o amparo para todos os irmãos e a misericórdia por esta humanidade. Esta é a mensagem, prezados irmãos, uma belíssima mensagem, por sinal, até parece uma doutrina que nos ensina como devemos contribuir para a nossa igreja. Irmãos, os senhores sabem, e as senhoras também, que nós estamos, mexendo com construção, e a sede de nossa igreja, ela está em reforma. Eu vi um vídeo hoje, uma reforma que vai ficar belíssima, irmãos. Por quê? É preciso fazer isso, porque a nossa igreja está crescendo de forma assustadora, porque o mundo está mal, as pessoas estão tomando conhecimento de que aqui é o pedaço do reino dos céus na terra. Por isso que o senhor e a senhora que ama esta igreja, vamos ajudar o nosso conselho a levar esta obra avante. A sede é a nossa casa, é onde o nosso Pai Celestial instalou a sua morada, e todas as filiais também. Por isso, irmãos, vamos contribuir, ajudem a nossa igreja, não tenha medo, porque o senhor e a senhora serão muito bem recompensados, porque ao ajudar na construção da sede de nossa igreja, você está abrindo o seu coração para Jesus, para a Virgem Maria, para a Santa Vó Rosa e para o Santo Irmão Aldo. Não aplique o seu dinheiro no mundo, porque o mundo pertence ao reino das trevas, e esta igreja, ela pertence ao reino dos céus. A nossa estadia nesta terra um dia vai chegar, e teremos que acertar contas com o nosso Criador. Se nós não trabalhamos para Ele enquanto foi dia, depois que a noite chega, nada mais poderá ser feito. Quando a noite chega, irmãos, significa quando a morte chega para o corpo. Aí a sua vida acabou-se na terra, não tem como se fazer mais nada. Então vamos ajudar. Essas ofertas é para pagar pastores que viajam em locais longínquos, passagens não são baratas, para pagar os funcionários, água, luz, telefone. Então o senhor e a senhora, não se faça de rogado, pode ter certeza que o seu dinheiro está sendo muito bem aplicado na obra da Igreja Apostólica. Na tela vai aparecer o número dos bancos disponíveis para isso. Se o senhor e a senhora não pode vir na igreja devido a essa situação da pandemia, compareça a um desses nossos bancos e ajude a igreja. A direção agradece de coração. Agora, irmãos, eu vou fazer oração para consagrar essas ofertas.
curvem as vossas cabeças. Ó querido e bondoso e santo irmão Aldo, eu falei mais uma vez ao coração dos nossos irmãos desta congregação de Belo Horizonte e circunvizinhas, que ajudem a nossa igreja a levar avante esta obra de fé e caridade, porque não temos outro meio financeiro de ajudar a igreja a não ser através dos nossos irmãos e irmãs. Abençoe o salário deles, para que possam vir todo mês, para que eles possam ajudar com seus dízimos e com suas ofertas. Abençoe o trabalho dos nossos irmãos e irmãs, para que eles possam ganhar o sustento para os seus lares. Por isso, santo irmão Aldo e santa avó Rosa, em teu santo nome, declaro consagrada essas ofertas. Amém. As irmãs podem passar a salva. Enquanto as irmãs passam a salva, prezados irmãos, eu vou ler alguns recados. Limpeza e conservação dos templos das congregações. Solicitamos aos irmãos que continuem mantendo a higiene e limpeza dos templos das congregações. Se porventura os obreiros e diaconisas não puderem fazer a limpeza devido às restrições deste momento, os irmãos do coral e membros devem se unir e fazer este trabalho de suma importância. A casa de Deus precisa ficar limpa, irmãos. A organização e limpeza é a demonstração também do amor e carinho que temos por nossa igreja apostólica e por todos os nossos irmãos. Reuniões de oração. Comunicamos aos nossos pastores que nas reuniões de oração não há necessidade de se ajoelharem no templo e nos púlpitos. Essa orientação foi nos dada pelo santo primaz por determinação da Santa Avó Rosa há muito tempo. Os irmãos que puderem podem se ajoelhar em seus lares durante as suas orações. Retorno das reuniões. A direção da Igreja Apostólica, representada pelo Conselho Deliberativo, informa a todos os irmãos apostólicos que a administração pública, através de decretos estaduais e municipais, está gradativamente flexibilizando as atividades de organizações religiosas, dentre outras. Assim, as nossas congregações, com o estrito cumprimento das obrigações relacionadas em seus respectivos decretos, poderão realizar suas reuniões. Observem as recomendações e restrições das determinações, inclusive orientando nossos irmãos do grupo de risco, definido pelo Ministério da Saúde, idosos com mais de 60 anos e portadores de doenças específicas, a se resguardarem e terem muita fé e paciência, pois muito embora estamos distantes fisicamente, mas espiritualmente estamos ligados pelo amor de Deus e de nossos santos que confortam e alimentam o nosso espírito. Para as congregações que estão permitidas as reuniões, solicitamos que sigam as orientações a seguir. Envie os decretos estaduais e ou municipais recentemente editados para os e-mails ministério@igrejaapostólica.org, com cópia para jurídico@igrejaapostólica.org, para que possamos, na medida do possível, escalar os pastores. Não sendo possível enviar o pastor, as reuniões poderão ser realizadas pelos pastores locais em regime de rodízio e, na sua ausência, por um diácono ou regente titular capacitado. Preparem os nossos templos de acordo com as determinações dos decretos, providenciando os equipamentos
e materiais necessários. Portanto, irmãos, são essas as recomendações deste boletim no dia de hoje. Agora nós vamos ouvir mais um hino tocado.
Parabéns pelo belo hino tocado. Agora, irmãos e irmãs, vamos ouvir o coral novamente. Uma bela melodia. Vinde a mim.
uma belíssima apresentação deste coral. Que Deus abençoe a todos vocês, que continue assim. Agora, irmãos e irmãs, nós vamos ler a mensagem desta semana. A mensagem hoje sobre a nossa doutrina. Ela fala que haverá um só rebanho e um só pastor. Estamos nos aproximando do dia 5 de maio, a data em que o nosso santo irmão Aldo foi coroado nos céus como pastor do rebanho. Por isso, esta mensagem é importantíssima para que os senhores e as senhoras tomem conhecimento de que o que pregamos é a mais pura e genuína verdade. Vou ler e depois faremos algum resumo. Estimados irmãos e irmãs, Jesus, nosso Senhor, fez importantes promessas aos seus discípulos. Prometeu que enviaria o Espírito Consolador e que haverá um só rebanho e um só pastor para governar sua igreja. O nosso santo irmão Aldo faz parte da promessa do Divino Mestre. Sem o santo irmão Aldo, não saberíamos do galardão de Consolador da Santa Vó Rosa, pois foi ele, irmão Aldo, quem revelou ao nosso bispo Eurico para ensinar o nosso povo que ela, após ter subido vitoriosa aos céus, era a grande bênção que Jesus havia prometido aos seus discípulos, que é o Espírito Consolador, conforme está registrado no Evangelho de São João. Assim sendo, sem o santo irmão Aldo, não poderíamos ser governados diretamente por Deus, através da Santa Vó Rosa, visto que ela iria usar o nosso santo primaz para revelar à sua igreja os ensinos preciosos do Senhor Jesus e a sua doutrina poderosa, que santifica e purifica os corações humildes que aceitarem a mensagem da igreja apostólica. Há um ensino nas Sagradas Escrituras que é uma verdade incontestável de que o povo de Deus, sem profecias, se corrompe, pois as doutrinas falsas e heréticas logo se infiltrariam no meio da igreja. Daí iriam surgir os costumes mundanos e paganizados, e Deus, o Pai e seus santos já não poderiam mais ficar no meio de um povo corrompido pelos erros e pecados. Esta igreja apostólica nasceu dos céus, graças ao glorioso ministério da Santa Vó Rosa e do santo irmão Aldo, que muito lutaram para que a nossa igreja fosse livre do mundanismo e de todo o pecado, e com mão forte nos levam para os céus. Quando a Santa Vó Rosa deixou o seu corpo, todos daquela época se lembram muito bem da angústia que tomou conta de todos nós, pois sem a Santa Vó Rosa e seu sábio governo, o que seria da nossa igreja? Pois era através dela que Jesus dirigia a sua igreja. Mas no terceiro dia, em que seu corpo estava sendo velado na sede, a Santa Vó Rosa, junto com a Virgem Maria, apareceram para o nosso irmão Aldo e lhe deram as primeiras revelações. E com esta boa nova, a alegria voltava aos nossos corações. Ela era a grande bênção que continuaria a nos dirigir através do nosso santo irmão Aldo. Portanto, todos podem perceber o valor do ministério do nosso santo irmão Aldo,
que nos dirigiu durante 44 anos, e sem o seu dom de profeta, a igreja não poderia ter alcançado o grau de perfeição e santidade que alcançou em todos os sentidos. No conhecimento de nossa doutrina, pois nem tudo havia sido revelado à igreja, e na disciplina que honra a nossa igreja e que a torna de uma moral elevada e santificada. Outro fato importante foi o crescimento da igreja. Quando o santo irmão Aldo assumiu o governo dela em 1970, tínhamos por volta de 10 congregações pequenas, e atualmente temos mais de 300 congregações. Com as mensagens dos céus que a Santa Vó Rosa nos deu através do santo irmão Aldo, e com a sabedoria dada ao nosso santo primaz para dirigir a nossa igreja, o crescimento em número de almas convertidas foi muito grande, e o nome de nossa igreja está sendo conhecido em muitas regiões de nosso país e também no exterior, graças à grande vitória da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador e a dedicação e o amor do santo irmão Aldo por nosso povo e por nossa igreja. Outro fato importante do ministério do santo irmão Aldo é a unidade da igreja, tanto na parte espiritual como na parte material, e numa disciplina que tem livrado o nosso povo dos costumes errados, das modas inconvenientes e das falsas doutrinas. Outro fato muito importante que realizou junto com a Santa Vó Rosa foram os milagres importantíssimos, curando a muitos que clamavam por seu nome santo e que estavam desenganados, abençoando o trabalho dos nossos irmãos e dos ouvintes de A Hora Milagrosa, livrando-os dos perigos e intercedendo por este povo apostólico o tempo todo. Cada apostólico tem a prova de como foram e são abençoados por nosso santo irmão Aldo. São bênçãos inumeráveis e incontáveis, que nos dão muito gozo, paz e alegria. Por isso que hoje é um santo muito poderoso, pois se cumpriu nele a grande promessa que Jesus fez aos seus discípulos, que haverá um só rebanho e um só pastor. Estimados irmãos e irmãs, confiem de todo o seu coração em nosso santo irmão Aldo, e saibam que ele está ainda mais presente junto ao seu povo, com todo o poder da Santa Vó Rosa e da Virgem Maria Santíssima, dos santos apóstolos, dos santos profetas e de milhares de anjos, e que juntos, com todo este poder, lutam para levar a nossa igreja para os céus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, lutem a cada dia para terem toda esta proteção, e nunca se esqueçam da luta incansável que o nosso santo irmão Aldo travou aqui na terra em favor de nossa Santa Igreja Apostólica. A Deus o Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa e querida Vó Rosa, a nossa mais sincera gratidão pela vida preciosa do santo irmão Aldo. Está aí, irmãos, uma belíssima mensagem contida neste boletim, uma mensagem inspirada pelo santo irmão Aldo. Podem ter certeza absoluta, o irmão Aldo, ele não está visível para nós fisicamente, mas ele governa a igreja espiritualmente como pastor do rebanho, porque foi Jesus nosso Senhor quem prometeu
Por isso, irmãos, eu digo aos senhores, porque nós cremos nessa verdade, um só rebanho e um só pastor. Vamos lá no início. Jesus, antes de ser coroado nos céus como Salvador e Redentor pelo nosso Deus, ele exerceu nesta terra, quando esteve aqui fisicamente, a função de Consolador ou Espírito da Verdade, e foi também pastor do rebanho. Mas como os senhores e as senhoras sabem, ele foi rejeitado pela grande maioria que não creu nele. Por isso, ele foi condenado à morte e teve que voltar para a casa do nosso Pai Celestial. Mas antes, o nosso Mestre Jesus, ele disse: se vocês crerem em mim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará o outro Consolador. Vejam bem, prezados irmãos, quando Jesus disse o outro, quem era o primeiro Consolador? Era ele. E ele também falou que existiam outras ovelhas que não eram do seu aprisco, ou seja, que não eram da sua igreja na época, e que também convinha trazê-las. E aí fazendo, haverá um só rebanho e um só pastor. Muitos não entendem essa parte, porque estão presos ao passado, ao que está escrito. Não conseguem discernir, porque a arrogância e a soberba não deixam os olhos espirituais serem abertos. E somente os mansos e humildes de coração é que entendem a verdade que esta igreja prega. Aqui se prega a verdade para salvar, não é para condenar ninguém. Foi por isso que Jesus prometeu um outro Consolador e um outro pastor. Não é o Espírito Santo de Deus que ele estava prometendo. O Espírito Santo é santíssimo. Ele fica lá no céu distribuindo as suas virtudes através desses santos poderosos. Por isso, irmãos, não duvidem um milésimo de segundo que o nosso santo irmão Aldo é o pastor que Jesus prometeu. Muitos não conseguem entender. Aqui na terra, o nosso bondoso e valente coração, ele foi o diretor superintendente da igreja, ele foi o sucessor do Consolador, ele foi o último profeta. E por que ele foi o último profeta? Porque ele estava sendo preparado para ser o pastor da promessa de Jesus. Esse é o galardão do santo irmão Aldo, que nos dirige em espírito e verdade, comandando esta igreja, protegendo o seu povo, protegendo os fiéis, protegendo aqueles que creem nele. O irmão Aldo sempre foi aos céus e falou com Deus, assim como o santo profeta Moisés. Quem não crê nessa verdade é um mentiroso, um falso e hipócrita, que não entende a verdade. Porque Cristo não mentiu em momento algum. Ele foi muito claro: formarei na terra um só rebanho e um só pastor. Jesus, nosso Senhor, devido a ele não ter podido falar tudo, ele teve que enviar o Consolador para revelar essas verdades e depois preparar o seu povo. Então, o povo apostólico é este povo que segue verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Lá em São João 14, ele disse o seguinte: um dos trabalhos que o Espírito Consolador fará na terra é convencer as pessoas a respeito do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Depois que a Santa Rosa cumpriu o seu galardão, ela foi para os céus, né? E o santo irmão Aldo foi o escolhido. Ele nasceu com seus dons de profecia e revelação iguais
aos de Jesus e da Santa Vó Rosa. Ele já veio predestinado para a nossa igreja. Por isso que ele foi chamado pela Santa Vó Rosa para ser o sucessor dela. Irmãos, creiam nessas verdades. Não deem ouvido para as pessoas materialistas que olhavam para o irmão Aldo apenas como se fosse um homem comum. Mas o poder do irmão Aldo não estava no seu corpo físico, mas sim no seu espírito, que nasceu predestinado para essa missão. Irmãos, estou ficando rouco. Por isso, eu não vou poder falar mais. Vou deixar agora, a cargo dos irmãos, uma mensagem importantíssima sobre o nosso santo irmão Aldo. Irmão Aldo, és a minha fortaleza. Creia, irmãos, nesse santo poderoso. Ele não está visível para nós, mas está em espírito e verdade ao lado dos fiéis. Ele inspira pastores que creem nele, regentes, solistas e instrumentistas e compositores. E assim, até o final da nossa existência nesta terra. Vamos, portanto, ouvir esta bela mensagem pelo coral. Irmão Aldo, és minha fortaleza.
Para finalizar este hino, irmãos, eu digo o seguinte: nós, Santo Irmão Aldo, nos intitulamos seus filhos. Receba-nos. Irmãos, esse santo poderoso que está governando a igreja, espiritualmente falando, ele inspira neste templo sagrado e neste púlpito aqueles que confiam nele. Não se iluda, irmãos. Para você pregar uma mensagem neste púlpito da igreja, você tem que ser inspirado pelo Santo Irmão Aldo. Você tem que falar a verdade. Doa a quem doer. Porque na hora de prestar contas com o nosso Deus, nós pastores que temos essa responsabilidade, que se você é um pastor, porque foi o irmão Aldo que te deu esta oportunidade. Não podemos ter medo, porque o medo não é de Deus. Ele é o pastor da promessa de Jesus. Nós temos que confiar naquela mensagem que ele deixou no boletim 2014, antes de ser arrebatado. Eu sou o pastor que Jesus prometeu. Se ele disse isso, irmãos, é lógico e é evidente que foi com esse cargo de pastor do rebanho que ele foi coroado nos céus. Assim como a Santa Rosa. Ele, o irmão Aldo, deixou avisado para nós que seria coroado como pastor do rebanho, porque não haverá mais nenhum pastor, nenhum profeta na face da terra para dar continuidade à obra de Jesus em relação aos seus ensinos. Nós estamos preparados de corpo, alma e espírito. Agora depende de cada um de nós colocar em prática aquilo que ele ensinou, ajudar a nossa direção a levar avante esta obra de fé e caridade, unidos na mesma fé e no mesmo amor. Não temam, porque o mundo está aí, cada vez pior, em direção ao matador espiritual, e as pessoas não conseguem enxergar. Por isso, irmãos, vamos ajudar, vamos estender as nossas mãos e segurar firme nas mãos do Santo Irmão Aldo, porque coisas boas não se espera mais deste mundo. Porque quando chegar aquele momento de nossa partida, vai ser ele, como pastor do rebanho, que vai te apresentar para Jesus de Nazaré. O mesmo Jesus que derramou o seu sangue na cruz por amor a nós. Eu deixo essas mensagens neste domingo em vossos corações. Se una, irmãos, para que o nosso Santo Irmão Aldo possa fazer a parte dele. Ele está para sempre junto com a Santa Rosa, guiando esta igreja. Não saia dos trilhos, o caminho certo é esse. Não deem ouvido para pessoas que não creem no Santo Irmão Aldo, inclusive pessoas que estão em nosso meio, infelizmente. Mas o joio, um dia, ele vai ter que tomar uma decisão. E a decisão é para ontem, não é para agora. Assim sendo, eu convido a todos, por gentileza, aqueles que puderem, que estão sentados, a se colocarem em pé. Oremos. Bondoso e valente coração, querido e santo irmão Aldo, o Senhor, como pastor da promessa de Jesus, está ao nosso lado, ao lado dos fiéis, dos verdadeiros, daqueles que creem em Espírito e verdade, não como aqueles que não creem, que precisam ver para crer. O Senhor esteve aqui fisicamente conosco, durante 44 anos, ensinando a verdade, preparando as ovelhas de Jesus, para que nenhum ovelha ou pastor falso venha tirá-las do caminho da verdade. Porque a ovelha que está preparada, a ovelha que segue os seus conselhos, irmão Aldo, não olha para trás,
Somente o Senhor, como pastor da promessa, é que são o guia dessas ovelhas. No dia 5 de maio, próximo, estaremos completando 6 anos que o Senhor foi arrebatado e cumpre a sua missão em espírito e verdade. Nós te pedimos, o Senhor que foi formado por Jesus, escolhido pela Santa Vó Rosa, o Senhor que tem em seu espírito as virtudes do Espírito Santo do Pai, de Deus e de Jesus, olhai por nós, Santo Irmão Aldo, não abandone o seu povo, e eu tenho certeza que o Senhor jamais fará isso, mas depende de cada um de nós fazer a sua parte, não temer, ser corajosos, cumpridores de nossas obrigações. Abençoe a família apostólica, os jovens, as mocinhas, os de mais idade, aquelas pessoas que estão no mundo, que também são boas de coração e que estão procurando o caminho certo. Esta igreja apostólica é o reino dos céus na terra, não tenha dúvida, está lá registrado em Apocalipse, na visão do apóstolo São João, vendo a cidade santa descendo dos céus e se tornando a morada verdadeira do nosso Deus aqui na face da terra. Ó bendito e glorioso Espírito Santo, fortaleça e dê vida ao Espírito que o Senhor criou dos seus filhos e filhas, que não escolheram o mundo, vivem no mundo, mas não são do mundo. Foi isso que Jesus disse. Abençoe todos os nossos irmãos que aqui compareceram, que vão para os seus lares, que sejam protegidos em todos os momentos de suas vidas. E agora, santo e querido irmão Aldo, esses nomes que estão nesta caixa de oração, o Senhor sabe, o Senhor conhece a vida de cada um, o que eles estão passando, o que estão sentindo, o que precisam em suas vidas, ó bondoso irmão Aldo. Dê a eles entendimento para sair de algum laço do poder enganador, para que eles possam ter um guia para seguir seus caminhos na verdade. Porque o mundo está mal, cheio de caminho largo, cheio de falsas doutrinas, querendo iludir, enganar, mas essas doutrinas não ensinam que é preciso santificar-se nessa terra, para fazer a vontade de Jesus de Nazaré, o nosso Jesus, que derramou o seu sangue, inocente por amor a nós. Os pecados da humanidade recaíram sobre ele, e agora, aqui nesta terra, nós temos um povo ordeiro e zeloso de boas obras, que nasceu do Espírito Consolador de sua promessa, Jesus. Por isso, através do nosso santo irmão Aldo, o pastor que o Senhor prometeu, nos livre de todo o mal, nos dê força, nos dê coragem, nos dê saúde, e que esta igreja cresça e se fortaleça. Abençoe todos os pastores de nossa igreja, abençoe a direção também, para que tome decisões seguras, de acordo com a vontade do reino dos céus, porque a nossa igreja está crescendo e vai crescer cada vez mais, porque isso é promessa de Jesus nosso Senhor, de que a igreja dele, em sua segunda vinda, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, será conhecida nos 4 cantos desta terra. Por isso, irmãos e irmãs, em nome do Santíssimo Espírito, de Deus nosso Pai Todo-Poderoso, de Jesus, o nosso grande Mestre, Redentor e Salvador, da Santa Vó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, da nossa Mãe Maria Santíssima, que carregou Jesus no ventre durante o tempo que foi preciso, e também do nosso bondoso, valente e poderoso santo profeta, irmão Aldo, hoje pastor da promessa de Jesus. Por isso, em nome desses santos poderosos, declaro encerrada a reunião deste domingo. Amém.